Graça e paz. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças. Nós estamos para uma transmissão ao vivo pelo Facebook. E nós vamos meditar hoje no tema a ressurreição da esperança. A ressurreição da esperança no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 11 e no versículo de número... no capítulo de número 37, o versículo de número 11. Capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel e o versículo de número 11. É um texto conhecido por aqueles que têm familiaridade com a Bíblia. E esse texto diz assim: então me disse, Deus falando com o profeta, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Nesta tarde, onde nós estamos pela primeira vez ao vivo, transmitindo online, pelo Facebook, nossa página no Facebook é Comunidade, tem Gilberto Rebouças, e dentro do meu Facebook tem a página que nós criamos, principalmente para abençoar as pessoas deste momento de quarentena, de incerteza quanto ao futuro, de solidão, de apreensão, de temor, de receio. Nesta hora muitos estão preocupados e nós estamos agora trazendo esta reflexão que nós cremos será de valia e de ajuda. E domingo, às 10 da manhã, nós estaremos de novo pelo Facebook, transmitindo a Santa Ceia do Senhor. Então, domingo, você é meu convidado para às 10 da manhã, eu e a Cecília vamos estar transmitindo ao vivo a Santa Ceia do Senhor. Então entra lá no meu Facebook, Gilberto Rebouças, e do lado você vai ter Comunidade Bíblica Online. Entra lá, dá a sua curtida, se você quer fazer parte de um movimento de abençoar vidas nesta hora, de ser edificado. E também nós temos um canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, porque tem um Gilberto Rebouças maiúsculo lá, deve ser maior que eu. Então nós temos um canal onde eu posto as pregações que fazemos. Então nós vamos agora fazer esta reflexão, porque o povo de Israel, Deus sabe, Deus ouve
o desabafo do povo de Israel no versículo 11. E diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, Deus ouve o meu lamento, o teu lamento, a minha dor. Os nossos ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. São 3 orações. Deus conhece o que nós dizemos. Deus conhece o que nós pensamos. Deus conhece as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos. E este texto e o livro todo do profeta, ele foi escrito de forma a quando o povo de Israel estava no pior momento da sua vida. Talvez hoje seja um momento difícil para você que me ouve. Talvez hoje seja um momento difícil para você estar aí do outro lado. E eu peço que você reflita comigo. Esse é um texto onde nós vamos falar sobre a ressurreição da esperança. Então, o povo de Israel, eles foram levados. O povo de Israel, em primeiro lugar, no século X, eles se dividiram em 2 reinos. A nação desculpa, que crescera sob Davi, expandiu-se, tornou-se um grande reino. E sob Salomão, mas após a morte de Salomão, essa nação foi dividida em 2 reinos. 10 tribos ficaram ao sul e elas foram invadidas pelo paganismo. E 2 tribos ficaram 10 tribos ficaram ao norte, 2 ao sul. Estas 10 tribos do norte receberam o nome de Israel. E essas tribos do sul, as 2, a capital do reino do norte era Samaria, por isso há uma inimizade entre os samaritanos e os judeus, porque eles criaram uma religião rival, uma religião paralela, um templo com sacerdotes lá no monte. E aí o que acontece? Não leve a mal não, isso é a sonoplastia aqui da televisão. Eles criaram um templo rival. E aí tinha o reino do sul, o reino paralelo. E agora o que acontece? Esse povo, ele está dividido. O reino do sul chama-se Judá, 2 tribos. E em 722 vem a Síria e leva Israel para o cativeiro. E aqueles que sobrevivem, que ficam ali, os assírios trazem pessoas de outras nações e colocam ali, e os samaritanos se tornam uma raça misturada de israelitas com pagãos de várias terras. Então, o povo de Samaria, do Reino do Norte, eles perdem a sua identidade como judeus puros, e agora eles são judeus mestiços, meio judeus
meio pagãos. E aí não há mais como conviverem essas duas partes do reino. E o reino do norte é levado em 586 pela Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor. Eles são levados em 3 levas. Primeiro vão os jovens, os acadêmicos, os estudiosos. Depois vão os trabalhadores braçais. E é nesta segunda leva em que o profeta Ezequiel vai. Ou melhor dizendo, que Deus permite que Ezequiel vá para através de Ezequiel, porque é um povo que foi levado para o cativeiro pela desobediência. O cativeiro é consequência da desobediência. E agora o que acontece? O cativeiro vai ser o instrumento ou a sala de aula de Deus para ensinar aquele povo que a idolatria não fazia sentido, que era o pecado predominante. E Israel, quando está ali, porque eles nunca se imaginaram fora da sua terra, eles agora estão sem templo, sem rei, exilados longe da sua terra, numa terra pagã, que pode pôr paganismo nisso. Eles estão já há anos ali sob o domínio estrangeiro, e olhando para os lados, eles não veem como sair. No começo, alguns profetas que foram com eles começaram a profetizar que eles iriam retornar logo. E o profeta Jeremias, que ficara, enviou uma carta dizendo: não vos enganem esses profetas, casem e deem casamento, orai pela cidade, se estabeleçam nela, trabalhem, porque vocês não vão voltar imediatamente. E o povo, percebendo que Jeremias tem razão e que eles não vão voltar, o desespero começa a entrar no coração. O desânimo começa a entrar no coração. Porque existem 3 palavras que nós precisamos levar em conta. É desespero, que é quando a gente perde a esperança, momentaneamente. A gente perde a lucidez por algum momento, chora, se derrama e depois se recompõe. É desesperança. Desesperança quer dizer sem esperança, é quando você não espera mais nada. O desespero é algo repentino, é algo passageiro, é algo que tem tempo para começar e tempo para terminar. Mas a desesperança é um estado da alma. É quando nós já não temos mais forças para lutar. É quando nós já entregamos os pontos. É quando nós já jogamos a toalha. É quando nós dizemos não tem mais jeito. E aí a esperança se foi, nós não esperamos mais nada, nós ficamos apenas imaginando o fim. E a esperança é quando você olha para todos os lados. E quando tudo diz não,
há algo no seu coração que diz: aguarde, confie e não desista. E é isso que eu espero nessa tarde. Deus fala com o profeta, não é o profeta que fala com Deus, é Deus que fala com o profeta. Porque quantos de nós, muitas vezes, não, em algum momento, e principalmente em momentos como esse, não podemos ser vítimas da desesperança. Você que está me assistindo hoje, ao vivo pelo Facebook, eu espero que você não seja uma vítima da desesperança, que não deixe que ela se instale em seu coração e que você não reaja, não lute, não levante a cabeça, não tenha uma esperança. E aí como é que Deus faz? Porque o povo de Israel é um povo que agora olha, eles não imaginam mais que vão voltar para sua terra, eles imaginam que vão ser escravos para sempre, que aquela situação vai se perpetuar, vai se prolongar, e aquilo é algo definitivo. E eu quero lhe compartilhar com você hoje esta reflexão. Então, como é que Deus faz para ressuscitar nossa esperança, já que Deus tinha percebido que o povo de Israel havia perdido a esperança? A Bíblia diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Deus intervém, Deus age na vida do profeta. Eu quero lhe dizer uma coisa: não somos nós que somos fortes, não somos nós que somos esperançosos, não somos nós que somos fervorosos. Há momentos em que nós estamos lá nocauteados, há momentos em que a vida nos acertou de frente, em que as circunstâncias nos acertou no queixo e nós ficamos caídos, sem força para se levantar, onde, como no boxe ou em outras lutas, o juiz está contando 10, 9, 8, e nós estamos lá estendidos, e se ninguém entra em ação, nós perdemos a luta. E aí, para que a gente não perca a luta para desesperança, que estava matando o povo de Israel naquela época, que os colocou como zumbis, como mortos-vivos, Deus entra em ação. E o que eu acho maravilhoso é isso: Deus entra em ação. E Ele me levou pelo Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Primeira coisa para Deus ressuscitar a esperança é não negar a realidade. Não negar a realidade. Nós temos um monte de gente que nega a realidade, que pratica a teologia do avestruz, que enfia a cabeça na terra e não quer ver nada e espera o mal passar. Mas Deus chega para o profeta e o leva em espírito para que ele veja a real situação. E ele vê um vale de ossos, que era um cemitério a céu aberto, onde as pessoas, na verdade, não estavam sepultadas, mas estavam insepultas, ou seja, não sepultadas.
Os ossos estavam não debaixo da terra, mas sobre a terra, espalhados. E o profeta olha, e esse é o estado da nação de Israel. De pessoas que já morreram antes de morrer. Que é isso, pastor? Tem gente que vive morrendo, tem gente que morre vivendo. Tem gente que não pegou o coronavírus, nem a Covid, não foi infectado pelo corona, nem pela Covid, mas já vive como se fosse morto, como se tivesse morrido. Já perdeu a esperança, já se deixou abalar pela mídia, pela ação midiática que muitas vezes, ao invés de informar, fazem é desesperar, tiram a esperança. Porque duas coisas têm que ser aliadas, informação e esperança. E Deus chega e diz o seguinte, porque tem os grupos de extrema direita, que acham que você tem que passar o dia inteiro se alimentando de notícias ruins, e que enchem o zap da gente, as redes sociais da gente, com notícias. Eu já disse a muitos que não mandem para mim política. Eu sei votar. Eu sou inteligente o suficiente para saber analisar as propostas. Então não queira me doutrinar, porque eu sou politicamente orientado e maduro. E também não se aterrorize com, muitas vezes, as chamadas fake news, são falsas notícias, ou notícias verdadeiras, e envie para mim. Por que, pastor Gilberto Rebouças, o senhor está com medo? Não. Porque já estou ficando especialista em pandemia, com tanta informação. Porque quero seguir a diretriz de Deus. Deus chega para Ezequiel e mostra a real situação de Israel. Do outro lado, nós temos aqueles que negam, aqueles que praticam a teologia do avestruz. Que você diz, tem uma pandemia, eles falam, o quê? Como assim? Cheguei agora. São pessoas que se alienam, que não assistem, que não sabem de nada, que não estão praticando isolamento social, que não estão tomando as medidas protetivas, profiláticas, preventivas das autoridades da saúde. Porque uns sabem demais e outros não sabem de nada. Então nós temos que ser o sal da terra, sal de mais é ruim, sal de menos é ruim. E Deus mostra a realidade a Ezequiel, para que Ezequiel saiba que aquela é uma realidade e que está para além da força humana. Que a força humana, por si só, jamais vai poder resolvê-la. Primeira coisa, conhecer a realidade. Não adianta fugir, não adianta se esconder. Nós temos que saber que o mundo que vivemos vive um momento sem igual.
um momento difícil por demais. Não é uma brincadeira, não é uma gripe. Não é algo que aconteceu em um continente longínquo. É algo que está próximo, que está à espreita. É uma realidade. É a primeira coisa. Se nós queremos ressuscitar a esperança, nós temos que ter consciência da realidade. Porque quanto maior é a nossa consciência, for a nossa consciência da realidade, maior será a nossa consciência da providência de Deus em nos arrancar, em nos tirar, em nos livrar desta realidade. Jesus disse: a quem pouco se perdoa, pouco se ama, a quem muito se perdoa, muito se ama. É um princípio. Se você acha que foi perdoado pouco, você vai amar pouco. Se você acha que você foi perdoado muito, você vai amar demais. Se você tem consciência do que nós estamos passando, na hora do livramento, na hora que isso passar, você vai saber honrar e glorificar a Deus. Porque tem um monte de gente que está torcendo para passar a pandemia, mas não é para mudar de vida. É para poder voltar a ganhar dinheiro. É para poder voltar para a prostituição. Porque no momento que os governantes descobrirem, que a ciência descobrir a vacina, que conseguirem um meio de dizer: olha, todo mundo já pode sair de casa, nós vamos ter semelhante à corrida de São Silvestre. Um monte de homens e mulheres correndo de volta para o bar, correndo de volta para a droga, correndo de volta para suas vidas, esquecendo de Deus. Agora a TV está abrindo espaço para os religiosos, essa mesma TV que sempre desceu a lenha na gente. Agora ela está querendo mensagens dos religiosos de paz, de amor. Acabou a Covid, acaba o espaço. Eles vão querer faturar, eles vão querer ganhar dinheiro. Então a primeira coisa é reconhecer o problema. Ninguém vence problema se não reconhecer. Se não reconhecer que ele existe, que está ali. Por isso se diz que uma das maiores armas do diabo é que as pessoas pensam que ele não exista, que ele não age, que ele não faz as coisas, que tudo é produto do ser humano e que tudo é doença. Porque uma das grandes armas dele é agir nos bastidores, é agir por debaixo do pano. E Deus não espera que eu e você fiquemos com a teologia do avestruz, com a cabeça enterrada, esperando a coisa passar. Nós não queremos simplesmente que a pandemia passe. Nós queremos que Deus nos ensine, que as nossas vidas sejam transformadas, que nós possamos sair não correndo para o bar, nem correndo para o templo, mas descobrindo que nós somos o templo. Mas homens e mulheres que provaram e creem em Deus. E você que está me ouvindo, que está olhando só para o lado das informações, só para o lado, só para a situação, eu quero dizer para você que há um Deus que não nos abandonou. Talvez você seja uma mãe, uma avó, um pai, um filho, uma senhora, que está aí do outro lado, que talvez nem seja muito chegado em tecnologia, em Facebook, em rede social. Mas eu quero te dizer uma coisa: a situação está difícil, a situação está feia.
Mas eu quero dizer uma coisa a você. Há um Deus que é maior que tudo, que intervém em horas, todos os dias, em pequenos detalhes, que faz o trigo crescer para dar o pão, que faz o café crescer para dar o café, que sopra e que nos dá uma coisa chamada de oxigênio, que nos dá vida. Esse Deus não morreu, como disse Nietzsche. Esse Deus é o único capaz de ressuscitar a esperança. Pastor Gilberto Rebouças, as coisas estão acontecendo? Sim. A pandemia é séria? Sim. Mas Deus está no controle. Primeiro passo para Deus ressuscitar a nossa esperança. Segundo, diz assim a partir do versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Ele me disse, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e em vós porei o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Primeiro, admitir a realidade. Segundo, é que Deus diz ao profeta que anuncie uma palavra de esperança. Hoje há alguns que estão aproveitando o caos para serem profetas do desespero, profetas do fim, profetas apenas do juízo, mas a Bíblia diz um texto que eu amo, na ira, lembra-te da misericórdia. E Deus chega agora para um povo sem fé, desesperançado, e Deus diz ao profeta, poderão reviver estes ossos, porque Deus dialoga comigo, com você, Deus faz perguntas. E ele diz, tu sabes, nem o profeta estava olhando para as circunstâncias, porque nós temos que admitir que há horas em que eu e você olhamos para as circunstâncias, a gente vê como impossível de mudar. Não seja aquele... Porque o religioso, ele vê a situação, ele está lá no coração desesperado, e ele chega para você e diz, está tudo normal, tudo bem, tudo debaixo da graça de Deus. Esse é o discurso evangélico. É um discurso puramente religioso. Não é isso que nós encontramos na Escritura, não é isso que nós encontramos na Bíblia. Um discurso religioso de que está tudo bem, vai tudo bem, quando lá na interioridade não vai nada bem, quando nós estamos morrendo de medo de não receber o salário, quando nós estamos morrendo de medo de morrer de fome, quando nós estamos morrendo de medo de perder o emprego, quando nós estamos morrendo de medo de ser acometido pelo coronavírus, ou quando nós estamos com a teologia do avestruz, deixando todo mundo entrar em nossa casa. Todo mundo vem, todo mundo entra, todo mundo toma café, ninguém se preocupa, ninguém usa máscara, ninguém lava as mãos, nós não estamos nem aí. E aí quando o coronavírus bate, quando a desgraça vai, aí começa a orar. Deus foi o diabo? Não foi o diabo, foi o diabo de um crente que praticou a teologia do avestruz, que viu o perigo
e não tomou as medidas sugeridas, as diretrizes. Então Deus conversa aí, Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Ele podia muito bem dizer, se fosse um evangélico de hoje, um religioso de hoje, ele diria assim: eu creio, Senhor. Eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso. Contigo é vencer ou vencer, esse tipo de jargão. Aí Deus diz assim: disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes. Segunda coisa, se você quer ressuscitar a esperança das pessoas, nós temos que proclamar-lhes a palavra de Deus. Nós temos que anunciar a palavra de Deus, essa palavra que traz esperança. Nós não precisamos inventar uma palavra, porque a palavra já está aqui na Escritura. Nós não precisamos ficar dizendo que tinha umas muralhas e a muralha é a luta que está na nossa vida e que Deus vai derrubar a muralha e que as pedras já começaram a cair e que vem um terremoto. A mensagem já está aqui, é só expor. E a segunda coisa é pregar, é anunciar uma mensagem não do desespero, não do fim do mundo, mas uma mensagem onde Deus chega para eles, chega para o profeta e diz: profetiza estes ossos, profetiza estas pessoas que estão desesperançadas, que olham para frente e não veem mais saída, que não veem luz no fim do túnel. Fala com estes, é a estes que eu me dirijo. Nesta tarde eu não me dirijo a pessoas que fingem que está tudo bem, que enfiaram a cabeça na terra e que estão simplesmente dizendo que está tudo bem. Não está bem. Mas a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E no livro de Abacuque, quando Deus chega para Abacuque e diz assim: eis que eu realizo uma obra nos vossos dias, que vocês não crerão. E Abacuque fica esperando, e Deus diz: eis que eu trago os caldeus, a Babilônia. Abacuque entra em desespero. Porque ele sabe que a vinda dos caldeus é o fim da sua nação. Posteriormente, tem muita gente tirando um texto do contexto. A Bíblia diz assim: eis que realizo uma obra em vossos dias, e o povo lê só isso aí, acha lindo, maravilhoso. Eles não sabem que a obra era trazer os caldeus para punir uma nação pecadora. E aí Abacuque entra em crise. E Deus diz a famosa frase: o justo viverá por sua fé. Que é traduzida no Novo Testamento: o justo viverá pela fé. Deus está dizendo: o justo vai viver. Deus está dizendo: quem tem fé passa por essa. E é isso que eu quero dizer a você. Tenha fé. Crê em Deus, porque a Bíblia diz: o justo viverá. Nabucodonosor não deixou de vir, mas os justos, aqueles que acreditaram em Deus, sobreviveram ao ataque da Babilônia. E assim, hoje, aqueles que creem em Deus sobrevivem. Eu quero dizer a você que está aí do outro lado, que a Escritura é feita... A Bíblia não é um livro de religião, apenas. Muita gente pensa que na Bíblia só tem coisas do céu, coisa espiritual. Muita gente que está dentro da igreja não conhece a Bíblia.
A Bíblia fala de todos os assuntos, inclusive das calamidades. Inclusive dos momentos difíceis pelo qual a humanidade passou. E a pandemia que o mundo vive não é um fato isolado, mas é apenas mais um dos problemas que atingem o mundo. E pastor Gilberto, qual é a solução bíblica? Qual é a solução para que eu tenha fé nesse momento de desespero? Encher o coração de Bíblia, de Escritura. É ler a Bíblia não como alguém que está tirando a sorte, dizendo, fala Deus. É ler a Bíblia com responsabilidade. É anunciar a palavra de Deus, um Deus vivo, um Deus onipotente, que pode todas as coisas, um Deus que governa e que não deixa a humanidade seguir seus padrões. Você vai ver como muita gente vai se converter por causa do São Coronavírus. Como muita gente vai se voltar para Deus. Então volte-se para as Escrituras, ao invés de estar alimentando sua cabeça, sua mente com as notícias apenas. Como dizia Calvino, tem a Bíblia numa mão e o jornal no outro. Ele dizia, orare et labutare, ore e trabalhe. Veja as informações, diga a verdade, eu tenho que fazer minha prevenção. Mas olhe para o outro lado e diga, Deus não nos abandonou. Deus está no comando. Senhor, ensina-me, eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu não quero sair daqui para ser um crente frio, para ser um crente descompromissado. Eu não quero que essa pandemia passe simplesmente para eu retornar à minha vidinha, mas eu quero aprender na aula, na sala de aula de Deus, onde o Senhor é o professor. E ele diz, profetiza esses ossos, que eu vou colocar carne, que eu vou unir osso com osso. Em terceiro lugar, a ressurreição da esperança dar-se por meio de um processo. Nós estamos acostumados, e essa não é a religião do Novo Testamento, a querer abracadabra, a passes de mágica. Nós estamos querendo que haja uma oração e que de repente o céu se abra, uma luz enorme. Pastor Gilberto, Deus pode? Pode sim. Mas esse não é um método que ele faz nas Escrituras. Nós confundimos a exceção com a regra. Deus aparece no Monte Sinai com relâmpago, uma nuvem escura, aquilo é exceção. Aquilo não é a regra. Jesus prega o sermão no monte, aquilo não é a regra, aquilo é a exceção. A regra é que Jesus pregava todos os dias. Pessoalmente, pregava para a multidão, pregava durante um almoço. Nós queremos a exceção e não a regra. E a pergunta que nós devemos fazer é por que eu quero que passe a pandemia? Porque, por incrível que pareça, tem gente que não quer, aqueles que não fazem nada. Aqueles que estão deitados esperando a vida passar. Aqueles que nunca trabalharam. Que tinha lá na igreja de Colossos
Ele disse: se alguém não trabalha, também não coma. Aquelas pessoas que vivem na profunda preguiça, esses estão adorando a pandemia e não querem que ela passe. Porque tem alguém que as sustenta. Mas tem aqueles que têm suas coisas para honrar. Tem aqueles que estão preocupados e preocupados com razão. Mas não deixe que a preocupação gere desesperança. Porque Deus disse: olha, eu vou colocar carne sobre os ossos, depois eu vou colocar, depois eu vou unir a perna com o tronco, depois eu vou colocar no tronco os braços, depois eu vou colocar a cabeça. Vai ser um processo. A ressurreição da esperança é um processo que começa quando a gente avalia a sociedade, o mal que está acontecendo, que progride quando a gente começa a meditar nas Escrituras e a dizer: por que eu quero sair dessa? E a ouvir a palavra de Deus que diz: a fé vem pelo ouvir a palavra. E a terceira é saber que é um processo. É saber que Deus não faz assim, suma a pandemia. É saber que Deus está ensinando os governantes. É saber que Deus está dando uma aula de dizer assim: olha, a vida está acima do lucro. A família precisa estar reunida. O pecado tem que ser refreado. É dizer, o que você está fazendo com o seu tempo ocioso? Que tem um tipo de ociosidade chamado de ócio produtivo. Ócio produtivo é quando você pega seu tempo livre para aprender, para estudar, para fazer um curso. Tem um monte de gente que está pegando esse tempo livre e passa o dia inteiro na cama e no sofá, mas que não fez nada, que não estudou nada. E eu quero dizer uma coisa: ninguém vai sair dessa diferente, do mesmo jeito. Como é que você vai sair dessa? Como é que vai terminar essa? É um processo com princípio, meio e fim. É um processo onde a gente aprende, onde nós descobrimos, como diz a Bíblia, o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Fé não é um salvo-conduto que diz assim: olha, você não vai pegar nada. Fé é dizer assim: eu estou sujeito a pegar a Covid. Mas eu creio que Deus vai me restaurar. E Paulo disse: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós dizemos: eu posso morrer, mas se eu morrer, eu morro em Cristo. A minha vida não acaba aqui, num túmulo frio e esquecido. A minha vida vai para além. Como diz Paulo, tem um desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Tem um monte de gente com medo de morrer. Que cristianismo é esse seu? Você crê em Cristo para quê? Para apenas ter leveza na vida? Sua fé em Cristo é uma assinatura com o clube celestial, onde você paga uma mensalidade e você acha que Deus te ajuda a carregar a vida? E ele dá uma facilitadinha e ele começa a abrir porta. Tem gente que trata Deus assim, como um político, onde a gente vota nele e aí a gente vai lá e diz: ei, dá uma facilidade aí na vida, me põe na frente da fila.
vaga numa sala especial, no hospital. Deus é muito mais do que isso, Deus é o nosso Senhor. Então é um processo de Deus querer amadurecer a humanidade, de Deus querer fazer com que a humanidade perceba a sua fragilidade, que eles não são e nós não somos autossuficientes para nos arrancar da nossa posição de autocentrados. É um processo, Deus está dizendo, eu vou botar cada coisa no seu lugar, e eu espero que Deus nos coloque no nosso lugar, em homens e mulheres que fazem a diferença no reino, porque hoje tem gente que me pergunta, com quem Caim casou? Me bate uma profunda angústia no coração, dor no coração. Que fazem perguntas irrelevantes e secundárias. Perguntas que não vai fazer nenhuma diferença nas suas vidas. E eu quero lhe dizer hoje, aprenda a perguntar e diga, Deus, como é que eu posso ser instrumento para abençoar o teu reino, para abençoar nesse momento de crise. E aí Deus diz que depois desse processo, que tem início, meio e fim, você aprendeu? Você já começou a criar fé? A acreditar sem ver? A acreditar quando tudo diz que não? A olhar e ver a situação e dizer, mas pode ser transformada? E eu quero dizer a você, esse processo não começa do lado de fora, não começa lá na China, na Itália, na Espanha. Esse processo de reeducação começa dentro de mim, de você. Esse processo de reeducação é um trabalho que Deus faz dentro da minha alma, dentro da tua alma. E enquanto não começar, pode acontecer a descoberta da vacina, mas a pandemia ainda não passou. Porque não passou para mim, não passou para você. Porque só vai passar verdadeiramente não com a descoberta da vacina, mas com a nossa descoberta de quem nós éramos, do que nós somos e do que Deus deseja que nós sejamos no futuro. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos. Esta era uma maneira israelita de dizer que o Espírito Santo está em todas as partes da terra, os quatro cantos. É o que a gente chama de semitismo. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. A quarta maneira de Deus ressuscitar a minha esperança e a sua é descobrir que só um mover do Espírito transforma um desesperançado em alguém cheio de esperança. Que desejo de esperança na televisão é maravilhoso, é bonito. Que um monte de coisa que se faz é bela, mas não resolve. Tem um monte de gente frustrada porque não pode ir ao templo de tijolo. E eu quero dizer, o templo não é o templo de tijolo. O templo de tijolo é você. O templo verdadeiro é você. Que sou eu, somos nós que agora estamos unidos pelo Facebook como igreja, como povo de Deus, como comunidade online. E aí Deus diz, profetiza
ao Espírito vem dos quatro ventos. E hoje é isso que nós temos que orar. E dizer: Espírito Santo, encha a minha vida. Renova a minha fé, porque a sua fé, a fé não ficou comprometida durante a epidemia. A fé já estava minada, a fé já não era a mesma há muito tempo. Só que como o mundo estava estável, tanto faz como tanto fez, você ia levando. Mas aí no momento em que precisou da fé, você acordou como aquelas virgens sensatas e descobriu: rapaz, dentro da lâmpada do meu coração falta o azeite da fé. O azeite da fé está se apagando. Enquanto que aqueles que sempre procuraram nutrir sua fé, alimentar sua fé por meio da oração, por meio da comunhão, a obra. Então eu quero lhes dizer o seguinte: só o Espírito Santo pode restaurar. E ele diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não quer dar esperança a pessoas para que elas se preocupem somente com o seu umbigo. Deus quer dar esperança a pessoas para que elas formem um exército, para que elas se coloquem de pé e digam: Deus, nós estamos a teu serviço para o benefício do próximo. Deus está levantando um exército de homens e mulheres cheios de esperança. Então, pastor, aí vem o versículo 11. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos secaram. Pereceu a nossa esperança, estamos exterminados. Primeira coisa que Deus faz para restabelecer a esperança é mostrar a realidade. Vocês não perderam a esperança por qualquer coisa. A esperança de vocês foi profundamente abalada porque vocês estão de olhos, porque vocês estão mirando, olhando, enxergando apenas a realidade física. E é nessa hora onde Deus intervém e chama o profeta. Em segundo lugar, onde Deus diz assim: profetiza. E hoje eu digo a você, eu não vou ter a ousadia de alguns que dizem: eu profetizo. Eu vou dizer a você: tem esperança. E pastor, como é que eu crio esperança? Tem algumas pessoas que elas zombam e você diz assim: cria esperança. Ele diz: eu não sei o que ela come. Eu vou dizer para você o que a esperança come. A esperança é alimentada pela oração, a esperança é alimentada pela leitura das Escrituras, a esperança é alimentada pela pregação, a esperança é alimentada pelo ouvir, a esperança é alimentada quando a gente desliga por um pouco o materialismo e liga-se com o espiritual. A esperança é alimentada pelo compartilhar, a esperança é alimentada pelo desejo de ser transformado. É isso que a esperança come. E Deus diz: há um processo. Deus está perguntando a mim e a você hoje: por que nós queremos o fim da pandemia? Para voltar a ser do mesmo jeito? Para ser um crente que não se engaja, que não tem uma comunidade, que acha que todo mundo é ruim, que tudo está errado, que só você é o certo?
para continuar uma vida alienada de Deus, mesmo estando vivendo no lugar que você chama de casa de Deus? Para imaginar que Deus habita num templo e que sua relação com Ele limita-se a culto ao templo? Para continuar descrente no trabalho? Para continuar pensando nos dividendos da fé, naquilo que pode receber de Deus e não naquilo que pode dar para Deus? Para usar a fé simplesmente como um meio de ter uma vida mais leve, de ter alguém que é uma peixada forte? Ou você quer nesse processo dizer: Pai, transforma, converte, converter-me-ei, faz-me sair daqui mais maduro? Você quer entrar para esse exército de Deus? Então eu quero dizer que Deus hoje, olha o que Deus diz: portanto, é uma conjunção que introduz o final. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, assim diz Jeová. Eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Que Deus possa ressuscitar a esperança em nossos corações. Mas não uma esperança que dura, ou que dure apenas até o encontro da vacina, e depois nós entramos de novo no caos, numa fé legalista, fingida, hipócrita, mas uma esperança que começa agora e aumenta, à medida em que nós vamos comungando com Deus. Que Deus em Cristo, eu quero dizer hoje, Deus ressuscita a esperança. Quantos que estão aí do outro lado me ouvindo, a sua esperança já morreu, ela está talvez enferma, foi profundamente abalada, e hoje eu quero lhe dizer uma coisa: Deus mostra, Deus sabe como você está. Deus sabe que a realidade deu um estalo, ou quem sabe carregou, ou enfraqueceu a sua esperança. Mas aí Ele nos chama a pregar, a proclamar e a dizer que Ele tem a solução. Que esta solução não virá de modo mágico, mas que essa solução virá como um processo transformador. Porque Deus não deseja apenas livrar-nos da pandemia. Porque pan, em grego, quer dizer todo, é o neutro. Pan, todo. E demos é uma das palavras para povo. Sobre todo o povo. Deus quer derramar sobre o povo dele uma pandemia. Mas uma pandemia de amor, de perdão, de fé genuína, de homens e mulheres honestas, de homens e mulheres tementes a Deus, de pessoas que não vão se deixar arrastar pela desesperança. Quero dizer para você, senhora,
para você mãe, para você pai. Deus traz esperança. Eu quero dizer para você hoje que Deus traz esperança pelo Espírito Santo. A leitura das Escrituras, o ouvir da palavra de Deus, com a ação do Espírito, gera esperança em meio ao caos. E Deus pretende levantar um exército. Que você que era desse exército, mas está sentado. Você que estava preocupado com a pandemia, não em fazer a obra de Deus. Você que parou e acha que bom, que agora não tem culto para ir. Você que está aí sentado, desesperançado, levante-se hoje. Deus diz, põe-te em pé e falarei contigo. Esta é uma expressão hebraica, um semitismo, para dizer, levante-se imediatamente da sua letargia, porque eu estou aqui para falar contigo. Hoje Deus está dizendo, levante-se. Hoje Deus está ressuscitando a sua esperança. E hoje Deus diz assim, mesmo que você tivesse morto, mesmo que a pandemia, a Covid-19, porque corona é o vírus que transmite a doença e Covid-19 é a doença, mesmo que a doença já tivesse levado e você tivesse morto, Deus diz, abrirei as vossas sepulturas. Porque era assim que a nação de Israel estava, se sentindo já morta, já tinham entregado os pontos. Quantos não já entregaram os pontos? Mas a você que já entregou os pontos, Deus diz, levante-se, porque eu sou poderoso para abrir a sepultura que você entrou, que você cavou para você mesmo, que você se enterrou, que você não quis ver. E ele diz, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu sou Gilberto Rebouças, pastor, professor, acima de tudo servo de Deus em seu benefício. Isto vai ser transmitido pelo meu Facebook e lá eu criei uma comunidade bíblica online. Do lado direito do meu Facebook vai ter comunidade bíblica online. Nós temos oração, pregação. E domingo, às 10 da manhã, nós vamos estar ao vivo, celebrando a ceia do Senhor. E eu quero que você pegue aí um copo, um suco de uva, um pedaço de pão, ou um pão, junto com a sua esposa, com a sua família que está dentro da sua casa. E eu e a Cecília vamos celebrar direto daqui, para todos aqueles que estiverem em sintonia. Então divulgue. Domingo às 10 da manhã pelo Facebook, nós vamos ter a Santa Ceia online. Você vai ser abençoado. Então vai lá na página, entra no meu Facebook. No meu Facebook do lado direito tem assim, comunidade bíblica online, clica lá. Entra, curte para receber as doutrinas, para receber as pregações, para receber a oração. Nós temos um momento de oração. Para você ver que é possível a gente trabalhar mesmo estando em casa. Que nós estamos em quarentena, mas a palavra de Deus está sendo espalhada. E eu criei um segundo mecanismo, que é um canal no YouTube, com o nome Gilberto Rebouças, tudo em minúsculo. Você vai lá, e lá tem um monte de pregação. Então deixa um comentário, curta. Porque tanto na página do Facebook, quanto lá no canal do YouTube, quanto mais você comenta, quanto mais visibilidade, quanto mais acesso, quanto mais curtida, mais visível se torna este canal
esta página. Então é por isso que a gente está pedindo para você. Deixe lá sua avaliação, diga o que você está achando. Por quê? Porque quanto mais você avalia, quanto mais você curte, quanto mais você comenta, quanto mais você deixa seu like é aquela mãozinha que tem lá acima. Aí, tanto o Facebook como o YouTube, ele vai colocando em primeiro lugar. Quanto mais curtido, mais aparece. E mais gente vai ser alcançada. Então, conclamo você a me ajudar. Porque eu resolvi, chamado pelo Espírito, de trabalhar nessa quarentena para abençoar a sua vida. Então, Comunidade Bíblica Online, domingo, às 10 da manhã, nós vamos estar transmitindo do mesmo jeito. Se Deus permitir, a ceia do Senhor. E vá lá no Facebook. Vamos colocar essas duas páginas lá em cima, para quando a pessoa ligar o celular, ela ter uma mensagem de esperança. E eu quero dizer para você, Deus ressuscita a tua esperança. Pastor Gilberto Rebouças. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.